Que saudade que eu tava de vir dar as caras aqui no YouTube e trazer uma palavra. Eu compartilho aqui com vocês diariamente uma palavra de oração, mas eu sei que há inscritos que gostam de ver, de ouvir falando, e eis-me aqui. É um vídeo que para mim é um pouco mais trabalhoso, mas quando eu posso, eu venho e compartilho desse jeito a palavra. E hoje eu tenho uma palavra muito importante que falou muito comigo, que eu escutei ontem na reunião de oração. A irmã Fran levou essa mensagem e eu quero aqui compartilhar com você sobre o poder das palavras, mas nada do que você já ouviu. Quando falamos assim no poder das palavras, pensamos muito no livro de Provérbios, que fala ali muito sobre o poder que há em vida e morte das palavras, e nós já sabemos disso. Se você já é cristão há mais tempo, já sabe disso, né? Mas essa mensagem ela é diferente porque ela mostra a consequência das palavras ditas no momento certo. E as palavras certas, melhor. A palavra certa no momento certo, o poder que ela tem, e também o inverso. Palavras levianas, malditas, também podem influenciar muito na nossa vida. Então essa palavra vai te mostrar um exemplo prático na Bíblia de uma pessoa que nos exemplifica o que Provérbios nos ensina, que na nossa língua há poder de vida ou morte. Então é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, convido você a inscrever-se nesse canal. Eu trago vídeo, palavra todos os dias. E se essa mensagem falar com você, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E peço já que você deixe um like nesse vídeo, porque isso ajuda muito para o YouTube encaminhar esse vídeo para mais pessoas. Não te custa nada, é só apertar o dedinho no like. Se você não gostar da mensagem, no final pode dar um dislike, não tem problema. Na palavra de Deus, Antigo Testamento, que é antes de Cristo, tudo o que aconteceu com o povo de Deus, o povo de Israel, antes de Jesus nascer, lá no livro de Êxodo, capítulo 2, fala sobre a história de Moisés, o nascimento de Moisés. Moisés veio a ser o libertador do povo de Israel. E aqui, nesse momento, conta sobre o nascimento desse libertador. E quando alguém nasce, ninguém sabe o que esperar dessa pessoa. Por isso é tão precioso que nós venhamos a cuidar e amar as crianças, tratá-las com todo amor e carinho, encaminhá-las no caminho de Deus, porque essa criança, ela nasceu com propósito. Toda criança, toda vida, Deus quis que existisse. E se você é pai, se você é mãe, já aproveita essa mensagem, essa palavra para pedir para Deus realmente te ajudar a conduzir o seu filho no caminho que ele quer, a ajudá-lo a desenvolver os dons que Deus colocou na vida dele. Então aqui no capítulo 2 fala sobre o nascimento de Moisés. Moisés nasceu num período de grande perseguição contra as crianças, principalmente os meninos, os homens. Faraó deu a ordem de que todo menino hebreu que nascesse, as parteiras, que naquela época não eram hospitais, eram parteiras que faziam o nascimento das crianças, se elas identificassem que era um menino hebreu, deviam matar esses meninos. Por quê? Porque o povo de Israel estava muito forte e Faraó estava sentindo-se ameaçado. Então Joquebede, mãe de Moisés, engravidou e teve Moisés nesse período. E a palavra que diz que ela se encantou com a criança, que ela achou ele lindo e ela escondeu ele por 3 meses. E agora, quem é mãe aqui vai me entender. Como que a gente vai achar um filho feio, né? Aqui ela falou que ela achou ele era bonito e escondeu ele por 3 meses. Gente, qual filho para uma mãe é feio, né? Mas aqui relata que ele era bonito, então ele era mais bonito do que os outros bebês, creio nisso. E ela escondeu ele por 3 meses, mas imagina esconder uma criança que começa a gritar, que começa a chorar por 3 meses. Ela ter conseguido já por 3 meses esconder esse bebê já foi um grande feito. Mas chegou o momento que ela precisou se desfazer de Moisés, porque senão iriam pegar ele e matá-lo. Se descobrissem que ela tinha um menino, iam matá-lo. E o que ela fez? Provavelmente orou bastante, aqui não fala detalhes, mas inspirada por Deus, ela fez um cesto.
e ela passou piche nesse cesto de betume, de palhas, enfim, e colocou Moisés nesse cestinho e lançou ele à margem do Nilo. E creio que no coração dela ela tinha a esperança desse cesto cair nas mãos de alguém que pudesse cuidar do bebê. E na palavra aqui, no versículo 4, fala assim: a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Joquebede deve ter lançado com o coração rasgado aquele bebê nas margens do rio. E Joquebede, eu não sei se ela pediu ou não, mas Miriam ficou observando. Imagina Miriam com uma irmã mais velha, a tristeza do coração dela de ver o maninho dela no rio. Mas ela foi perseguindo com o olhar e cuidando onde ia parar aquele cestinho. Porque Deus, ele nos dá estratégias em meio a momentos difíceis, em meio a momentos em que a gente tem que fazer escolhas difíceis. De repente, abrir mão de algo que se ama muito. De repente, aqui você lembra de alguém que você ama muito, que você precisou largar no cestinho. Deus está cuidando. Deus sabe de todas as coisas. Isso a gente pode falar de um relacionamento amoroso, a gente pode falar de filhos, de filhas, que chega um momento em que a gente realmente tem que confiar nas mãos de Deus aquilo ali. Mas o Senhor é bom e Ele nos surpreende, assim como surpreendeu aqui, com certeza, Joquebede. Miriam acompanhando aquele cestinho. Aqui a palavra diz: a filha do Faraó, aquele homem que mandou matar os meninos hebreus, a filha do Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio, ou seja, a princesa estava ali, as servas da princesa estavam ali na margem do rio por onde foi passar o cestinho. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Porque a princesa sabia o que estava acontecendo. Sabia da ordem do pai dela de matar os meninos hebreus. Então, a irmã do menino, quem? Miriam, essa menina, parou, chegou na princesa, ousadamente, vamos combinar. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Aqui Miriam esperou a oportunidade certa e falou palavras que foram poderosas. Por quê? Porque ela perguntou isso para a filha da princesa, se ela queria cuidar aquele menino que para a princesa era um desconhecido, mas Miriam sabia que era o irmão dela. E olha o que a princesa respondeu: quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Deixa eu te explicar. Miriam, com as palavras corretas, induziu sem a princesa saber que a princesa chamasse Joquebede, a própria mãe do menino que largou o cestinho para criar o menino. E aqui na palavra diz que com isso Joquebede, mãe de Moisés, pôde amamentar Moisés, pôde cuidar de Moisés, pôde ensinar Moisés e ainda recebeu por isso. Gente, Deus é extraordinário, Deus é poderoso. E aqui nos ensina tantas coisas, mas eu quero que você foque nas palavras, sobre falar na hora certa, esperar o momento certo para falar. Esperar ser conduzido por Deus ao momento em que você fale palavras que podem transformar. Essas palavras transformaram não somente a vida de Moisés, porque já seria criado, mas principalmente a vida de Joquebede, de Miriam, de Arão, da família deles. Então, graças a isso, graças à vida de Miriam, uma menina que foi muito sábia e aproveitou a oportunidade para falar as palavras para a pessoa certa, foi ousada, corajosa, não teve medo. Graças a isso, Deus pôde cumprir a vontade dele na vida de Moisés. Deus, ele já sabe de todas as coisas que vão acontecer e é tão difícil compreender Deus, mas o Senhor, ele conta conosco. No seu plano soberano, Ele conta conosco nesse tempo, nesse momento, onde Ele nos plantou para cooperar com o plano dele. Amém? Enfim, então aqui temos um exemplo de palavras que foram decisivas para a vida de Moisés, para a vida de Joquebede, para a vida da própria Miriam.
Mas essa mesma Miriam, amada, sábia, teve um momento em que ela foi tola. Assim como eu, como você, muitas vezes tem momentos que a gente é super sábio, como uma flecha acertamos o alvo, mas também há momentos em que erramos, porque somos humanos, Deus nos fez assim. Não somos perfeitos e Deus nos ama como nós somos, mas Ele precisa nos ensinar, principalmente sobre o poder das palavras, porque palavras podem mudar a nossa vida, palavras podem decretar a vida ou o fim de algo. E veja só, agora um pouquinho mais para frente na palavra de Deus, ainda Antigo Testamento, livro de Números, fala sobre Miriam e Arão criticam Moisés, capítulo 12. Moisés tornou-se um grande homem de Deus, libertou o povo de Israel. Se você não conhece a palavra, leia a palavra de Deus para você conhecer. E ele fez grandes feitos na presença de Deus. Deus o escolheu e por tê-lo escolhido, falava diretamente com ele coisas específicas para ele direcionar o povo. E hoje, ainda que o Espírito Santo ele fale com todos nós, sim, há pessoas escolhidas, pontuais que o Senhor levanta para, como é que eu vou dizer, para instruir, para ensinar, para dirigir as pessoas, para ajudar nessa terra. Aí entra pastores, presbíteros, mestres da palavra, cada um com seu dom, né? Então Deus ele fala de forma específica com cada pessoa, mas naquela época era mais ainda, porque naquela época ainda não havia sido deixado o Espírito Santo para todos aqueles que recebessem Jesus como seu Senhor e Salvador. Então aqui era ainda mais precioso a forma como Deus falava com Moisés. Mas, ai gente, não vou me preocupar com o tempo. Esse vídeo talvez fique um pouquinho longo, mas vale a pena. Vou ler aqui a partir do versículo 1 para você. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Então aqui, Moisés e Arão, eles começaram a questionar-se e começaram a levantar assim, será que Deus fala só com Moisés? Eu não sei se foi um ciúme, uma inveja, eu não sei o que levou eles a pensar isso. Mas eles começaram assim, não, Deus também fala com a gente, não é só com Moisés. É algo que não é bom, é algo que soa ruim, né? Não consigo nem descrever aqui o sentimento que me passa, mas é nítido que há um incômodo nessas palavras. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Eu quero te dizer que Deus ouve tudo o que a gente fala. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E há quem pense aqui que Deus é muito ocupado, que ele se preocupa com coisas grandes e sérias, acham que Deus nem escuta suas orações, mas Deus não só escuta suas orações, como ele escuta tudo o que nós falamos, e a palavra de Deus diz que nós prestaremos contas diante do Senhor de toda a palavra que nós falamos. Isso é muito sério. Versículo 3. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, os 3 irmãos: dirijam-se à tenda do encontro, vocês 3. Naquela época tinha um lugar onde Deus se manifestava e aparecia, né? Enfim. E os 3 foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os 2 vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta, a ele me revelo em visões e em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Deus chamou eles como um pai e estava ali questionando e falando com eles, né? Com profetas eu falo através de sonhos, visões, mas com Moisés eu falo
pessoalmente, é isso que Deus está falando. E Miriam, nessa época, ela já era profetisa, gente. Ela ouvia Deus, realmente Deus falava com ela e através dela. Profetisa falava das coisas de Deus para as pessoas, orientava, ensinava, entregava a palavra. Então, de repente, foi por isso que Miriam começou a, de repente, a querer ficar falando de Moisés, de coisas que ela discordava. E olha só o versículo 9. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como da neve. A consequência disso foi Miriam ficar com lepra. E Arão, Camila? Por que Deus não castigou Arão? Gente, eu acho que quem comentou isso foi Miriam e falou que era eles, porque quando a gente empresta os ouvidos, a gente tá junto no bolo. Isso serve pra gente vigiar também o que a gente tem escutado, mas foi a Miriam que ficou leprosa, porque provavelmente foi Miriam que começou, a chamar Arão e começar a meter uma pilha assim, que não era legal. Mas, o que aconteceu? Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse para Moisés, por favor, fala com Deus, pede para Deus não fazer isso com Miriam. E Moisés foi lá, falou com Deus, e Deus, ele disse, que era para Miriam ficar 7 dias afastada, fora lá do perímetro que era necessário. E depois desses 7 dias, Miriam voltou curada. E tudo não passou de 7 dias afastada com lepra e pensando em tudo que ela tinha falado. E, gente, eu achei essa mensagem assim tão forte, sabe? Porque muitas vezes a gente sai falando coisas e a gente não tem noção do poder do que a gente está falando, do quanto pode impactar as coisas que nós estamos falando. E daí, aqui eu tô falando só de palavras, mas e as nossas ações devem ser muito, muito também perigosas. Mas eu tô falando de palavras que Miriam falou, de alguém que era de Deus. E nós devemos ter cuidado, nós devemos vigiar o que estamos falando, porque as palavras elas acabam sendo como sementes lançadas e elas vão germinar e vão frutificar. E a nossa sorte é que nessa palavra aqui nos deixa claro, que hoje nós temos o Espírito Santo, que é nosso ajudador. Hoje eu posso, por exemplo, falar algo e eu tenho a oportunidade de me arrepender, pedir perdão a Deus. Arrependimento gera mudança, gente. Não é ser hipócrita, porque Deus conhece o nosso coração. Mas é me arrepender, pedir perdão para o Senhor e recomeçar sempre que necessário. A palavra diz que quando a gente se arrepende e pede perdão, Deus nos perdoa. A palavra diz que todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. E isso é maravilhoso. E é lendo o Antigo Testamento antes de Jesus e vendo quem Deus é, bom, mas também justo juiz, que eu me alegro tanto por Jesus Cristo. Porque ele sabia que nós precisávamos que ele intervisse por nós, porque somos falhos, pecadores, e é na força de Cristo, é no poder dele. É na cruz que ele venceu os pecados, o meu, o seu, e é por isso que nós podemos nos achegar diante do Senhor com o coração limpo, arrependidos, e ele vai nos mudando, ele vai nos transformando. E a palavra também nos mostra que é tão difícil domar a língua, mas com o Espírito Santo não é impossível. Ao longo da minha caminhada com o Senhor, eu vejo como Deus tem trabalhado isso também na minha vida. E claro que eu ainda peco, ainda erro, mas bem menos do que já aconteceu. E quando acontece, eu fico triste, e a tristeza é a evidência do Espírito Santo em nós e trabalhando em nós e nos conduzindo ao arrependimento. Eu espero que essa palavra tenha falado também com você, eu espero que você recomece quantas vezes for necessário e vigie muito, porque assim como num momento estamos sendo decisivos para a vida de alguém, num outro momento podemos estar desagradando muito a Deus com comentários que realmente podem trazer consequências muito ruins na nossa vida. Se essa mensagem te abençoou, abençoe também compartilhando ela com alguém e querendo Pai. Até o próximo vídeo.